Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas. Muito se fala sobre o glúten, mas o que é o glúten? Ele faz mal para a saúde? Podemos emagrecer se tirarmos o glúten? Afinal, o que é o glúten? Para tirar essas dúvidas e aproveitando que amanhã será o dia do nutricionista, conversamos hoje com Sophie Derram. Sophie é autora do livro O Peso das Dietas, nutricionista franco-brasileira e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Departamento de Endocrinologia. É também especialista em tratamento de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além de ser engenheira agrônoma de Agro Paris Tech, na França. Tudo bom, Sophie? Ei, tudo bom, Mônica? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. É um prazer. Sempre quando posso divulgar um pouquinho de nutrição com ciência e consciência, essa consciência que a gente muitas vezes não vê dentro da informação, né? A informação ela chega meio que bruta, sensacionalista, assustadora, e as pessoas pegam medo de comer. A gente vê que muitas pessoas não sabem mais o que comer, de tão difícil que parece ser comer saudável. Então, estou aqui para justamente ajudar nisso. Pela pergunta, porque muitas pessoas estão querendo tirar o glúten, eles nem sabem o que é. O glúten, na realidade, é uma proteína, né? E, de fato, essa proteína, ela é encontrada principalmente no trigo. Então, o que a gente vê é que tem algumas pessoas, menos de 2% da população, que tem alergia a essa proteína. Então, de fato, é uma proteína que pode fazer mal, mas somente a uma parte pequena da população. Só que agora, com essa moda do sem glúten, parece que está todo mundo em risco de alergia ao glúten. E, na realidade, não é bem assim, né? Só para você saber, essa proteína do glúten, a gente vê que ela está dentro da alimentação humana pelo menos 14 mil anos. Olha só, Mônica, 14 mil anos a gente vê, encontra migas de pão, né? Não era o mesmo pão de hoje, mas era um pão feito provavelmente na caverna, na parte da Macedônia, onde tem um berço da agricultura, a gente vê que tem migas de pão de 14 mil anos. Então, o glúten, como proteína do trigo, ele está presente na alimentação humana muitos milhares de anos, né? Então, o ser humano está acostumado a comer. Agora, essa proteína, ela pode sim fazer mal a um pequeno porcento de pessoas. E por isso que é sempre importante, como profissional, acolher o paciente, escutar e ver se realmente tem sim uma indicação de tirar o glúten. Só que é muito raro, né? Mesmo uma pessoa que se sente com sensibilidade ao glúten, ela pode consumir um pouco. E veja bem, se a gente pensa alimentação brasileira, que é o tradicional arroz e feijão com uma carne e salada, esse prato é sem glúten. A gente não deveria entrar em grande sofrimento com essa questão do sem glúten, né? Então, a sua pergunta sobre será que o glúten vai ajudar a emagrecer? Isso é, infelizmente, totalmente não comprovado pela ciência. O que a gente vê de fato é que se você tirar o glúten de uma pessoa, ou seja, a partir de um dia você falar para o paciente, a partir de hoje você não vai comer mais glúten. De fato, muitas pessoas emagrecem, mas não é porque tiraram o glúten. Isso que eu quero dizer aos nossos ouvintes. É porque muitas vezes começaram a ficar muito preocupados sobre o que estão comendo, estão tirando da alimentação
o pão, coitado do pão francês, de repente não pode mais, não pode pizza, não pode biscoito. Então, as pessoas fazem, de fato, uma grande modificação da alimentação deles. Eles vão comer mais alimentos como legumes, frutas, menos biscoitos, pão e pizza. E aí sim pode ocasionar uma perda de peso no começo. Veja bem, Mônica, sempre tem uma certa lua de mel, perde peso, e depois o peso volta, porque fazer esse tipo de restrição não é sustentável. E se eu posso só acrescentar uma coisa, dentro do meu consultório, Mônica, eu vejo muitas pessoas que desenvolvem compulsão alimentar depois de uma dieta onde tiraram o glúten, ou seja, ficam obcecados pelo pão, pelo biscoito, e no final do dia acabam devorando quantidades absurdas desses alimentos que tentaram tirar da alimentação. Ou seja, a comida de verdade não contém glúten. Arroz, feijão, legumes, frutas não contém glúten. Arroz, feijão não contém glúten. Agora, pão, o seu querido pão francês contém glúten. Sim. Quando tem farinha de trigo, tem glúten, é isso? Sim. E por isso, muitas pessoas têm tanto medo de encontrar glúten sem saber que elas acabam comendo aqueles pacotes de alimentos onde está escrito sem glúten. Então, o que eu vi são pessoas tirando a comida da vida deles, com medo que tem glúten, e acabam descontando em alimentos mais ultraprocessados. Então, é bem interessante se tem alguém aqui que está com essa pergunta, buscar ajuda de um profissional de nutrição, e você me convidou, porque amanhã vai ser nosso dia do nutricionista, agradeço, mas sempre é bom orientação profissional, tá? Sempre é bom, porque tem sim alguns alimentos, algumas orientações, mas o tirar o glúten de vez de uma alimentação é uma coisa que a gente deveria orientar raramente, muito raramente, tá? Diminuir o glúten, ou, por exemplo, uma pessoa que está com muita irritação, muita sintomas de alergia, pode ser uma coisa que a gente faz durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, para ver se tem uma mudança desses sintomas. Mas eu acho extremamente grave, quase um crime, vou falar, Mônica, tirar tudo que tem glúten para ajudar alguém a emagrecer, porque isso não vai ser sustentável e vai modificar a relação da pessoa com todos esses alimentos que vão ser tirados. Veja, Sofia, o que você sugere uma alimentação equilibrada, isso? Uma alimentação saudável e, de vez em quando, comer uma pizza, um pão, não vai fazer mal a ninguém, é isso? Então, como eu falei, tem 2% da população que não pode. Então, não vou, como nutricionista, não vou dizer, pode liberar tudo. Depende de cada caso, mas com certeza indicar que o importante é uma alimentação. Quando a gente fala de alimentação saudável, hoje o que a ciência está dizendo para nós que não existe um alimento perfeito que vai salvar o mundo. O que é importante é o padrão alimentar. Ou seja, dentro do padrão alimentar, você falou da comida de verdade, que eu gosto mais de falar da comida fresca e caseira. Então, eu tenho 3 dicas. 3 dicas, depois de mais de 25 anos de estudo, você viu? Eu tenho sou bem nerd, eu estudo, eu tenho doutorado, tudo. A gente vê que tem 3 coisas importantes. Primeiro, diga não a fazer dieta restritiva, aquela dieta para emagrecer, porque eu estudo isso, sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar, e eu posso dizer para você, fazer dieta restritiva, modificar sua relação com a comida e modificar seu apetite. Depois de tirar alimentos, você só vai pensar neles. Dessa maneira, falou para você, muitos pacientes com compulsão alimentar começaram fazendo uma dieta sem glúten.
tiraram glúten, tiraram biscoito, tiraram pão, tiraram pizza, e a vida fica tão ruim que de vez em quando tem um ataque de pão, ataque de pizza. A segunda dica é coma mais alimentos frescos, caseiros e menos ultraprocessados. A gente vê que sim, tem uma diferença dentro da qualidade do alimento que você come. Não vale a pena calcular calorias. O que é importante é focar em melhorar a qualidade da sua alimentação. E não existe melhor qualidade do que a fresca caseira. Agora, Sofia, entre uma farinha de trigo normal e uma integral, a integral é melhor do que a normal ou não tem diferença? Então, o interessante é que se você acrescentar as fibras dentro da sua alimentação, você ganha em saúde, né? A gente vê que fibras, elas acrescentam uma questão de saciedade, um intestino que funciona melhor. Então, a tendência é dizer de comer mais integral. Mas veja bem, a farinha integral em si, ela não é muito mais saudável do que a farinha branca. Tá? É aí que eu sei que tem muita informação terrorista contra a farinha branca. Mas se você pensar bem, tanto o arroz branco, farinha branca, que foram demonizados, se você olhar um pouquinho lá no exterior, você vê que os japoneses, que são uma população que não é tão, assim, obesa, que não tem tanta obesidade, estão consumindo arroz branco. Os italianos, que são considerados uma das populações mais saudáveis que tem, eles comem pizza, eles comem macarrão, tudo de farinha branca. Né? Se você olhar os franceses, eu sou franco-brasileira, então eu tenho a cultura francesa também, os franceses comem baguete, aquele pão francês, né, de farinha branca. E nossos avós, eles comiam o quê? Eles comiam arroz branco. Então, cuidado com esse terrorismo, com aquela questão tudo integral é melhor. Às vezes não, se a pessoa não gosta do sabor do integral, ela não vai melhorar a sua alimentação, se forçando a comer uma coisa que ela não gosta. Agora, o tipo de trigo que a gente tem no Brasil, que existe na Europa, é muito diferente, né? Será que é por isso que é essa preocupação de não consumir muita farinha de trigo? Porque o trigo brasileiro não é... Então, eu, infelizmente, não vou ser a melhor pessoa para responder nisso, porque eu não estudei a fundo essa questão. Já escutei de um especialista que a farinha de trigo brasileira é de menor qualidade, mas não sei te dizer por que exatamente. Eu, pessoalmente, não vejo diferença no meu uso diário. O que eu acho que pode ser interessante é voltar no padrão, vamos dizer, brasileiro. E o padrão brasileiro não é de consumir muito glúten em si. Como eu falei, se você olhar a comida mineira, arroz, feijão, aí tem aquele pão de queijo feito de polvilho. Você vê que no Nordeste também não tem tanto essa farinha de trigo. Então, acho que tem uma cautela, mas não começar a demonizar a farinha brasileira, porque também é o que a gente tem. A gente não tem como comprar uma farinha que vem lá da França, lá da Itália. Tem algumas lojas que estão fazendo isso, ok. E aí aumenta o valor do pão, né? Mas eu acho que eu considero todas essas informações um pouquinho sensacionalistas e que deixam a pessoa com mal-estar. Né? Eu tinha 3 dicas, lembra? A primeira, não fazer dieta restritiva. A segunda, comer mais alimentos frescos e caseiros. E a terceira, sabe o que é a terceira dica? Cozinhar. Voltar a cozinhar. Né? Qualquer passo que você faz dentro da sua cozinha, cozinhando mais, você já ganha uma melhor alimentação. Né? Então, eu acho que, em vez de ficar se assustando com alimentos da moda, né? Aqueles vilões, aqueles mocinhos, voltar ao básico, que é
nosso arroz e feijão, uma comida bem temperada, fazer mais alimentação fresca, caseira, vai na feira, não comprar tudo empacotado porque está escrito sem glúten, porque não é porque está sem glúten que é mais saudável. A gente vê até alguns pães feitos de farinhas que estão sem glúten, mas tem muito mais carboidrato e não tem tanta proteína, porque ao final o glúten, como falei, é uma proteína, então ela nutre, né? Então, o pão é um alimento extremamente importante para a nossa alimentação, especialmente se a gente gosta. E sabe uma coisa linda, Mônica? A palavra companheiro na verdade, é a pessoa com quem você divide o pão. Então, você vê o quanto o glúten está presente até na nossa cultura, né? Isso é interessante. Agora, você falou em pão, Sofia. O pão com fermentação natural, ele é mais saudável? O que a gente vê é que o pão com fermentação natural, ele vai, pela fermentação natural, fazer uma predigestão do glúten. Olha que interessante. E a gente vê que dentro dos processos industrializados do pão, que eles fazem levar o pão em 2 horas, quando uma fermentação natural vai demorar umas 12, 24 horas até 2 dias. Esse processo industrializado, ele é tão rápido que, para chegar a uma textura boa, às vezes vão adicionar o glúten puro, dentro da receita. Então, é isso que a gente está vendo. Então, com certeza, uma fermentação mais natural está mostrando uma melhora da qualidade nutricional do pão. Mas, se a pessoa que está escutando aqui não sabe onde achar um pão natural, com fermentação natural, também não é fim do mundo, mas, veja bem, durante a pandemia, teve milhares e milhares, até eu fiz, de lives, de vídeos sobre como fazer um pão em casa. Então, de vez em quando, brinca, cozinha, faz um pão mais natural, mas não precisa comer só isso, tá? Pode comer, de vez em quando, um pão francês, de vez em quando, um pão fermentação natural. Eu tenho muita sorte que eu moro do lado de uma padaria que faz um pão divino em São Paulo. É uma sorte. Se não tivesse isso, eu comeria o que eu acho dentro da minha vizinhança. Tá bom. Sofia, você quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais alguma dica para o pessoal em relação ao glúten? Então, primeiro, espero que eu ajudei um pouquinho a dedramatizar essa questão do glúten. O mercado dos alimentos sem glúten é bilionário, Mônica. É um mercado que explodiu com esse medo do glúten e, com certeza, alimenta um certo terrorismo nutricional. Né? Então, se você tem uma impressão que você não se dá bem com glúten, vai conversar com um profissional, e um gastroenterologista é quem vai fechar o diagnóstico. Agora, não tira o glúten assim, de vez da sua vida para emagrecer, porque isso não funciona e vai até colocar você em risco de transtorno alimentar, um comer transtornado, perder controle com alimentos que faziam parte do seu dia a dia e que você tirou de repente. Isso, infelizmente, não é uma atitude saudável. E não precisa ficar somente no integral, tá bom? Tudo em função do seu gosto. Eu posso contar uma história sobre arroz integral, porque é isso que eu trabalho, eu trabalho comportamento alimentar também. Uma paciente estava no meu consultório, ela tinha algumas questões, queria emagrecer, e a gente conversou, e eu perguntei para ela, o que você está almoçando? Qual é um almoço normal de você? E ela contou, eu como arroz integral, feijão, carne. Eu perguntei, você gosta do arroz integral? Porque eu vejo muitas pessoas que se forçam a comer sem gostar.
E ela ficou muito surpresa com minha pergunta. Como assim? Uma nutricionista que me pergunta como se não era obrigação de comer arroz integral? Eu falei, não, não é obrigação, mas se você gosta. Ela falou, não, eu não gosto, eu detesto. Falei, tá, então, veja bem, pode comer arroz branco. Com feijão, você vai ter as fibras que vão vir do feijão. Não precisa ser tudo integral. Isso que eu gostaria de passar como informação. Porque tem pessoas que deixam de gostar de comer o arroz e feijão porque é arroz integral. E sabe o mais lindo? Quando ela voltou na consulta seguinte, ela falou, doutora Sofia, agora que você liberou o arroz branco, estou tão feliz que eu como menos. Aí que vai a dica. Ela estava saboreando, ela falou, mas você viu o meu poder? Ela falou, agora que você liberou. Então, cuidado com todas essas informações que você vê na internet, busca um profissional atualizado, um profissional que vai te orientar com carinho, tá? Obrigada, Sofia, parabéns pelo Dia do Nutricionista, um abraço para todas as nutricionistas ou nutricionistas que ajudam a gente a levar mais informação para comida na mesa. Muito obrigada. Tchau. Tchau.